Boa noite, amigos. Boa noite. Vamos mandar uns aviãozinhos aqui. Andréia, boa noite. Boa noite, Dani. Estão me escutando bem? Estão me vendo bem? Enquanto isso, eu estou mandando os aviãozinhos aqui. Josino, boa noite. Obrigado, Dani. Esperar o pessoal chegar. Boa noite, Aloísio, Silvia. Dani Lima. Boa noite, boa noite. Enquanto isso, eu vou fixando o comentário. Gleison, boa noite. Vou fixar o comentário, daí já chamo os nossos convidados. Porque a gente tem bastante coisa para falar hoje. Leninha. Boa noite. Peraí. Fazer assim, vou chamar os convidados, daí depois eu fixo o comentário. Olá, pessoal. Oi, Dani. Tudo bem? Peraí que eu já tô tentando virar aqui. Tá, Pra isso. Tudo Bem? bem? Como você está? Eu tô Boa bem. noite, amigos. Tudo bem, graças a Deus. Tudo em paz. Luísio. Se agora eu consigo fixar o comentário. Olá. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Aloysio. Dani, combinamos? Combinamos, Dani? Ó, o parzinho já, rainha. Ai, gente. Não foi combinado. Não, com certeza não. Mas e aí, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Sabadou, né? Estamos aqui no último sábado do mês com a nossa anfitriã, né? Nossa host aqui, recebendo-nos. E daqui a pouco traz a nossa convidada também, muito querida. Consegui fixar o comentário. Boa noite a todos. Posso chamar já a nossa convidada? Claro, fique à vontade. Vamos ver. Chamei. Vamos ver se ela aceita. Vou acompanhar aqui pelo computador, porque, né, para comentários, alguma coisa. Beleza, Dani, o comentário é melhor mesmo, pelo computador. Olá, você! Seja bem-vinda! Boa noite, Dani! Boa noite com poesia! Poesia. Sábado com Com poesia. muita paciência! Com muita paciência. Então tá. Antes de começar com a prece, tudo, eu quero dar 2 recados, que já me falaram que eu preciso dar o recado. O primeiro
foi convidar os nossos amigos que estão aqui presentes hoje, assistindo o Sabadão, para seguir esse perfil. Que a gente está precisando de 5 pessoas para bater a meta de 2.000 seguidores. Vamos lá, gente. Vamos seguir o Encontro Espírita. Então, vamos seguir, gente. Vamos ajudar a gente a alcançar essa meta. O segundo recado é que o perfil Somos Espíritas, do Carlos e da Natália, que fazem as lives na segunda, às 22 horas, vão mudar de horário. Agora, a partir da semana que vem, se não me engano, eles vão fazer aos sábados, às 22 horas. E o nosso amigo Aloísio irá retornar para segunda-feira, às 22 horas. Só que a partir do mês de junho, Então, né? a partir de junho, gente, modificações na semana. Junho. Olha só, cheio de news. Oi? Cheio de novidades. Cheio de novidades. Então, para a gente seguir, porque a gente nem gosta de conversar, né? Vamos conversar mais com a nossa amiga Dani Lima, que vai fazer a nossa prece inicial. Pode ser? Pode sim. Então, tá bom. Então vamos, meus amigos, acalmar o coração, elevar os nossos pensamentos e agradecer a Jesus, a espiritualidade amiga, por esses momentos de reflexão, de estudo, que nós possamos aproveitar cada momento, cada reflexão para agregar em nós, para trazer luz aos nossos corações, para ampliar a nossa consciência. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de reunir os corações aqui neste momento, esses que estão ao vivo e também os nossos irmãos que assistirão depois. Abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre. Assim seja, graças a Deus. Assim seja. Assim seja. Eu vou começar abrindo essa live, Sabadão, fazendo uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai ser o nosso texto base. A gente vai se basear tudo por aí. É do capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, o item 7, a paciência. E é feito por um espírito amigo, em Harvard, em 1862. Depois eu pesquisei como curiosidade que esse espírito amigo era Joana de Ângeles. O Chico que revelou isso pra gente. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Portanto, não se aflijam quando sofrerem. Pelo contrário, bendigam a Deus Todo-Poderoso que, através da dor neste mundo, concede a oportunidade para que possam evoluir. Vocês foram os escolhidos para entrar no reino de Deus. Sejam pacientes. A paciência também é caridade e devem praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, que foi enviado por Deus. A caridade que consiste em dar esmola aos pobres é a mais fácil de todas. Existe outra, bem mais difícil e, por consequência, bem mais meritória, que é a de perdoar aqueles a quem Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e colocar à prova a nossa paciência. Sei que a vida é difícil. Ela pode ser comparada a 1000 alfinetadas, que acabam por ferir. Se considerarmos os deveres que nos são impostos e as consolações que recebemos em troca, veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece mais leve quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para a terra. Coragem, amigos. O Cristo é o modelo de todos. Ele sofreu mais do que qualquer um e não tinha nada do que ser acusado. Já no caso de vocês, existe um passado de culpas a resgatar e um futuro a modificar. Sejam pacientes, sejam cristãos. Essa palavra resume tudo. O texto pode variar conforme a edição, conforme a publicação, mas assim, a ideia central geralmente é a mesma, né? É a mesma, né?
Sim. Agora eu vou Sim. passar a palavra para a nossa convidada, a Dani Pedraza. Se quiser se apresentar também, fica à vontade. Agora a palavra é toda sua. Dani, aproveita e fale do seu projeto, tudo mais, tá bom? Fique à vontade. Sim. Obrigada, Clara. É muito bom estar aqui com vocês, meus amigos queridos, com todos que estão aí participando da live, entraram hoje, para a gente falar da paciência, né? Não é muito fácil, né? Uma virtude aí para a gente aprender, né, no dia a dia a usar um pouquinho melhor cada vez mais. Eu me chamo Daniela Pedraza, né? Todos me conhecem por Dani, eu até gosto que me chamem de Dani. Sou aqui do Espírito Santo, né, da cidade de Serra. E há um tempinho atrás, no início de março, no dia 13 de março, aqui nesse mesmo perfil, é meu perfil pessoal, tá? Eu iniciei o projeto chamado Bom Dia com Poesia. E o Aloysio é o grande culpado desse projeto ter iniciado, né? O meu grande incentivador, sou muito grata a ele. E eu trago poesia, né? Em forma de letras de música, poemas. E a intenção de ter esse cantinho para a gente falar de poesia na segunda-feira de manhã é justamente de trazer o belo, né? De trazer afago aos nossos corações, positividade, gratidão em primeiro lugar, né? Por uma nova semana que se inicia. A gente virar a chave daquela coisa de achar segunda-feira chata, pesada, e exercitar esse olhar, né? De encarar com leveza e gratidão, sempre com uma poesia, né? Para afagar os nossos corações aí, porque nós temos tantas expressões artísticas maravilhosas, né, que agregam, que nos elevam. Então, é uma maneira carinhosa da gente começar aí a semana. E é maravilhoso, sempre, né? As poesias que você traz, as reflexões, e em especial quando você está lá, ó, pertinho do mar e a gente consegue ouvir, né, o som das ondas. Né? Eu recomendo a todos os amigos que não acompanham a Dani, façam isso. E segunda-feira às 9, para vocês perceberem como é especial esse momento. Bem lembrado, Dani, obrigada. Eu costumo, sempre que dá, né, ir para um parque ou na praia, eu gosto muito, porque eu moro pertinho da praia, né? Então, é legal a gente estar em meio à natureza, porque qualquer coisa mais linda, mais bela, mais poética do que a natureza em si, né? Com certeza. Então, é para a gente poder ficar calminho aí e encarar bem a semana. É muito bom, Dani. Então, gente, esse tema, hoje no sábado, haja paciência. Paciência é uma coisa que a gente, pelo menos eu falo, né? Por mim, que estou procurando, até hoje não achei. Também, como é que eu vou achar uma coisa que eu não tenho? Então, como é que eu vou perder? E eu quero saber de vocês, meus amigos, e os que estão aqui também online agora com a gente, conversem, vamos trocar uma ideia, vamos trocar um papo. O que tira vocês, a paciência de vocês no dia de hoje? E quando vocês não conseguem segurar, que vocês perdem, como é que você faz para recuperar a calma? Como é que faz para voltar ao equilíbrio? Quem quer começar? Com a palavra convidada, a Dani. Né? Uhum. Gente, é um assunto delicado, né? Eu fiquei pensando sobre essa questão da paciência, né? E onde é mais difícil a gente ter paciência? Eu particularmente creio que seja com os nossos, em casa. Que às vezes a gente tem muito mais paciência com o estranho, mas com os nossos, que a gente convive sempre, que a gente conhece as imperfeições, né? É um desafio sempre muito maior, né? Eu até comentei na última live do Aloysio sobre essa questão do perdão, né? Então, assim, a
gente precisa ter esse perdão, essa paciência com os defeitos de quem está do nosso lado. E por quê? Porque ele também, da mesma forma que a gente precisa ser paciente com os defeitos do outro, ele vai ter que ser paciente com os nossos, porque nós temos nossos defeitos também, né? Todos nós temos. Então, esse exercício da paciência para justamente nós não entrarmos em conflito. Porque, veja bem, se a gente parar para pensar na paciência, que pode ser considerado assim? Paciência, pensar duas vezes antes de agir, né? Não reagir no ímpeto, assim, no impulso. Eu penso duas vezes, né? Respiro, isso aí a gente procura fazer, né, gente? Não é que a gente vai conseguir sempre. Mas por isso que a gente está aqui, para estudar, para tentar exercitar, né? Então, a minha tática, digamos assim, é essa. Eu paro, penso duas vezes antes de reagir, respiro. Peraí, o que eu posso fazer para não perder a paciência? Ou como a Clara disse, né? Como é que a gente perde o que a gente não tem? Mas vamos lá. E aí, dessa forma, a gente age com mais ponderação, né? Não é no impulso, porque no impulso a gente vai brigar, né? A gente vai gerar um conflito. E se a gente parar para pensar, um conflito por causa de segundos, gente, gera tanta consequência negativa, e é sequência negativa para o resto do dia, né? Um dia inteiro, uma semana inteira, um ano inteiro, uma vida inteira, dependendo do que aquilo causou, do que aquilo gerou. Talvez até mais vidas, né, gente? Porque é aí que vem a questão do perdão. Então, acho que é muito importante, é uma virtude assim, que a gente precisa ao máximo cultivar mesmo. E, né, a questão da vigilância, prece, né? Buscar uma poesia para acalmar o coração, para se sentir leve e poder driblar esses momentos aí, porque a paciência a gente precisa exercitar quando as coisas fogem do nosso controle, né? A gente se depara com uma adversidade que vai gerar dor, que vai gerar aquela angústia, e é nessa angústia que a gente se vê ali naquele movimento sem controle, né? E a gente vê muito na doutrina. A gente vai estudar até o nosso último suspiro e tudo vai para um lugar só, gente. Equilíbrio. A gente precisa buscar o equilíbrio no dia a dia. Porque quando a gente desequilibra, quando a gente deixa os ímpetos falarem mais alto, né, as nossas imperfeições se sobreporem às nossas virtudes, com certeza as consequências não são agradáveis, né, não são bacanas. É verdade, Dani. E a gente pensa tanto em paciência, né? Em paz, e a gente sempre direciona isso ao outro, né? Ah, o fulano tirou a minha paz. Eu perdi a paciência porque fulano fez isso assim, assim comigo. Daí, como a Clara disse no início, ninguém nos tira aquilo que a gente já edificou, aquilo que já faz parte de nós, né? E a paciência, né? Essa pacificação íntima, né? É buscar mesmo essa tranquilidade íntima, né? Ela vem de dentro para fora. E eu acredito que ela vem, né? Ela vem a partir do momento que a gente consegue se desvincular, né? Se desprender dessa transitoriedade da vida. Porque a gente sabe que os acontecimentos, eles são necessários, fazem parte da nossa caminhada evolutiva, né? São eles que nos chamam a atenção para nos modificar, para a gente crescer. São eles que permitem que a gente olhe para dentro de nós e também olhe para o outro. Mas quando a gente consegue separar, né, o que é transitório, o que é necessário, mas mesmo assim transitório, eu consigo começar a ampliar a minha consciência, percebendo que realmente eu sou um espírito
imortal, um espírito em evolução. Então, eu percebendo a minha natureza espiritual, eu consigo, né, me distanciar um pouco desse caos interno, né, que essas situações vão me causar, e assim eu consigo, talvez, não é fácil, é uma luta, né, com aquilo que a gente realmente quer fazer, que é gritar e jogar a mesa para cima muitas vezes, mas a gente vai conseguindo aos poucos, né? E esses passos que você falou são muito importantes, que é o respirar, né, o se perceber, perceber a emoção e buscar ferramentas para que a gente possa alimentar essa paz, né? Não adianta nós querermos ter paz e vivenciarmos somente o caos, né? A gente tem que nutrir a nossa alma de coisas que vão nos dar base, substância para a gente viver essa paz, né? E uma coisa que me tira muito a paciência é eu tentar falar com alguém e essa pessoa ironizar. Isso me tira totalmente, eu perco totalmente a estribeira, como diria meu pai, né? A ironia, é a falta de consideração com alguém que quer conversar com você. Muitas vezes a pessoa quer dividir algo com você e a outra pessoa te ironiza, né? Ela diminui talvez os seus, né, aquele momento que você quer conversar, quer dividir algo. E eu já, né, convivo há muito tempo com a ansiedade. Isso me tira também muita paciência, né? Faz com que a minha paciência, vamos dizer, o meu pavio seja curto demais em certos momentos. Então eu preciso controlar a minha ansiedade para que eu consiga ter um pouco mais de paciência. Às vezes até comigo mesma, né? Porque a gente procura entender por que eu estou sentindo certas ansiedades, certos sentimentos, por que eles estão me visitando, isso me tira a paciência. Então eu já tenho todo um arsenal, gente, que eu vou dividir com vocês agora. Bom, eu tenho os meus óleos essenciais, né, que eu já tenho aqui as minhas misturinhas, mas o que sempre está presente é o de lavanda, né, são as minhas gotinhas de lavanda aqui no meu difusor. O meu chá de camomila, que não pode faltar de forma alguma. Os meus livros, né? Eu gosto muito de ler. E muitas vezes, quando eu não consigo dormir pela ansiedade, são eles que me fazem companhia durante a noite. Então, eles me facilitam esse movimento de separar o sentimento e focar no agora. Me gera, né, me traz essa paz que eu preciso, os meus livros. E a oração, eu acho que é o que mais me acalma, né? Quando eu consigo, de fato, me desligar e me conectar com a espiritualidade, né? Buscar a aproximação com o meu mentor, porque ele que vai me rodear desses fluidos, né? Que vão realmente me trazer a paz. Então, era isso que eu queria dividir com vocês e vou fechar minha torneirinha, senão eu falo demais. Luiz, antes de você começar, será que a gente pode ler alguns comentários? À vontade, com certeza. Dani, o que tem pra gente aí? Ok, vamos lá. Tá com O Gleison tá... Hã? Você tá com o computador, fica mais fácil. É verdade. O Gleison lá no início já falou que se ele fica mais de 2 horas sem merendar, que traduzindo é comer, ele perde a paciência. Se for bolo, então, gente, não tirem o bolo do Gleison. Não o façam bolo não. isso. O bolo aí é demais. O bolo é demais. A Andréia colocou aqui, compreender o outro, que cada um é o que é e oferece aquilo que tem, talvez seja uma forma de não perder a paciência. Concordo. O que vocês acham? Concordo também. E a Gleison colocou aqui também. Mas, na verdade, qual é a diferença entre ansiedade e paciência? Na verdade, Gleison, a ansiedade é aquela busca pelo futuro, né? Não é paciência, é a impaciência, né? A pessoa quer controlar, quer adiantar o tempo, vivo lá no futuro. Muitas vezes por questões que não vão nem acontecer, que não fazem nem parte do meu dia, né? Então, para eu me estabelecer nessa paciência, para eu buscar a paciência, eu preciso me estabelecer no presente.
né? Visualizar realmente o que está acontecendo, o que está ao meu redor. E todas essas ferramentas que eu citei, que eu faço uso, elas me possibilitam fazer parte do presente, né? Estar focada em algo, perceber algo. E assim os sentimentos vão se acalmando, a mente vai se acalmando, e eu consigo me pacificar, né? Buscar essa paciência momentânea. Porque para a edificação da paciência ainda me falta muito. A Andréia, Dani, parece tão calminha. Andréia, é o exercício, minha querida, mas é realmente, né? Muitas vezes a gente está aqui conversando com vocês, lendo uma passagem, é isso que sempre o Aloysio fala, mas às vezes o coração está apertadinho, às vezes a mente está um pouco mais agitada, mas são esses momentos aqui de conversa, de live, de fazer prece, é que vão trazer essa paz que a gente precisa, né? São esses exercícios que vão fazendo com que a gente se conecte com Jesus, com a espiritualidade, que vão nos trazendo essa calma. E não tenho dúvida alguma que talvez as coisas que vocês sintam, as palavras que saiam de mim, na maioria das vezes é a inspiração da espiritualidade, né? Como eu falo aqui, eu sou um instrumentinho torto. Eu estou precisando mais de cura, né? De me aprumar do que todos vocês, né? Então vamos lá. A Camila fala que toma chá de maracujá com melissa. Ótimo. Aqui eu não tenho maracujá nem melissa, né? Aqui eu só acho de camomila mesmo. Vamos lá. A Camila, verdade, Dani, tem esses momentos assim, nos traz grandes momentos de paz. A Silvia está dizendo que sofre por antecipação, é uma agonia. É verdade, Silvia, é verdade. A gente tem que buscar se instalar, né? E como a Dani passou para nós uma palestra do Haroldo, né? Um videozinho curto. E eu fiz uma anotação aqui do que ele disse, que muitas vezes os acontecimentos, né, vão nos gerar a preocupação, que é quando a gente sofre parado, estacionado, só a nossa mente trabalha. Mas a gente deve partir para a ocupação, né, que é analisar, agir para modificar a situação, assumir o controle. Então, se algo me tira a paz, se algum acontecimento me chega que tira a paz, em vez de me prender somente à preocupação, né, que é aquele pensamento acelerado, que é o sofrimento sem ação, eu parto para a ocupação, que é assumir o controle, analisar e agir para modificar a situação onde eu estou. E esse movimento de ação vai me trazer a tranquilidade, que é a paz, que é quando eu já fiz tudo aquilo que é possível, eu posso descansar, eu posso esperar pelo resultado. Então eu já dei tudo de mim. Então aí eu chego à tranquilidade. Aloysio, desculpa, meu amigo, mas eu não consigo. Fechei. Agora é a vez dele, da pessoa responsável pela ideia dessa live, né? A pessoa mais paciente que conhecemos. O Aloysio é o nosso, né, nosso amigo paciente. Boa noite, pessoal. Uma alegria muito grande estarmos reunidos nesse sabadão de um tema que eu não sei porquê, porque eu já sou PhD nesse tema. Eu tenho doutorado pós-doc em Harvard, SQN, né? SQN, quer dizer, só que não. É para você nos ensinar, já que você é PhD, porque a gente está precisando aprender. Só que não, né? Só que não, porque na verdade a gente sempre... Por que a gente joga sempre um tema assim? Porque é um tema que ainda faz muita cócegas na gente, né? Porque na verdade é aquele tema que mexe com a nossa essência. E quantas situações nos fazem perder a paciência ao longo do dia. E os amigos nossos lá do Encontro Espírita, na sexta-feira, só para vocês terem uma noção, não vou relatar o fato, mas eu passei por uma situação que literalmente me fez perder a paciência. E foi uma situação assim que foi tomando vulto de tal maneira, até que uma colega falou, olha, mas você tem que lembrar que a outra pessoa
do outro lado da linha, também o ser humano que está lá trabalhando, ganha pouco, com muita dificuldade, né? Então, a grande realidade, quando a gente perde a paciência, é que a gente também não se coloca no lugar do outro. A gente tem que esperar o nosso tempo, que nem a Silvia falou, eu sofro por antecipação uma agonia. Por mais que a gente queira, não vai conseguir que chegue daqui a 2 segundos, 6 da manhã do dia seguinte. Nós vamos ter que esperar o tempo passar que as coisas aconteçam. E a gente é muito ansioso. A gente quer as coisas para ontem, né? Não para hoje. A gente quer para ontem. A gente quer que a coisa aconteça do jeito que a gente quer. E se a gente souber esperar, o que falta para nós, na verdade, é falta de fé. É falta de empatia pelo problema do outro. Agora, por que as pessoas tiram a nossa paciência? Porque o cachorro entra na igreja, gente, porque a porta está aberta. E nós abrimos a nossa porta mental, por quê? Quando você se descontrola, quando você se irrita, quando você fica transformado, você dá assédio, você faz a ligação, assim, automaticamente, energias, não estou dizendo que você vai ter um espírito, mas energias da mesma intensidade, da mesma vibração vão se instalar. E aí, para você sair desse turvelínio é difícil. E o que é pior? Você não se contamina apenas a você. Você começa a contaminar quem está à sua volta. Quem que é que leva bordoada? Os nossos familiares. Porque você não vai fazer isso com o chefe que você perde emprego. Você não vai fazer isso na rua que você apanha. Então, as pessoas com quem convivemos são as pessoas que acabam recebendo imerecidamente a nossa explosão de irritação, de intemperança, tudo mais. E vejam como que é a questão. E se a gente não se policiar, não buscar os mecanismos naquele momento que você está irritado, você vai passar o dia inteiro, né, naquela energia, né, como um dínamo, gerando energias, brigando com um, cutucando o outro. Parece que a gente vira aquele desenho, sabe, daquele diabinho que fica espetando os outros. A gente fica ali, querendo cutucar o outro também. Não satisfeito de perder a nossa paz, nós queremos tirar a paz do outro. A invigilância é fundamental. A gente precisa estar vigilante. E quando você percebe que você está perdendo a paciência, quando você está se irritando, respira fundo, acalma-se. Por exemplo, nunca responda de plano alguma coisa que alguém te falou. Espera um pouco, dá um tempo, né? Espera, como que a gente fala assim, deixa a poeira baixar. Não responde de imediato, porque às vezes você vai responder no calor da emoção e a coisa vai tomando um vulto, vai tomando uma proporção que dificilmente a gente consegue acerenar depois. E sabe, só para vocês terem uma noção, que horas que eu consegui me reequilibrar, começou de manhã, que hora que eu consegui me reequilibrar, à noite, quando eu fui na casa espírita. Pois é. Mexe então, com todas as nossas emoções. Agora, como que a gente recupera a nossa paciência, que é a ciência da paz? Na fala de Jerônimo, parafraseando Emmanuel, a paciência é a ciência da paz. A ciência da paz, ou seja, o que a gente mais busca na vida? Saúde do corpo e paz de espírito. Poxa! E uma coisa está interrelacionada com a outra. Se você estiver em paz, você vai dar saúde para o teu corpo. Só que quando a gente se irrita, quando a gente fica impaciente, fica agoniado, né, como a Silvia falou, querendo que as coisas aconteçam rapidamente, a gente começa a jogar energias deletérias para o nosso organismo físico. E até buscar o reequilíbrio demanda muito tempo. Então, olha, basta apenas uma fração de invigilância para que a coisa se instale. E depois, para conseguir recuperar, vai muito tempo. É verdade. Temos comentário. Posso ler? Pode falar. O Avelino colocou uma frase muito bonita, que perder a paciência é perder a batalha, é de Gandhi, né? E é isso, né? Você perde a batalha contra você mesmo.
Você perde a oportunidade de vivenciar, de exercitar essa virtude, né? A paz, né? De ser pacificador ali, naquele momento de confusão. Você acaba ateando mais fogo, né? Em vez de apaziguar, você Em vez de realmente... jogar água na piscina. É verdade. A Lise contou aqui um acontecimento com ela, de uma amiga do trabalho que a interpretou mal e que no momento nada, não adiantaria ela dizer nada, então ela esperou, né, que a amiga se acalmasse e voltou para falar com ela. E elas se entenderam. E é assim que a gente deveria fazer, né? Não agir de ímpeto, como a Luísa falou, né? Deixe as coisas se acalmarem. A Leninha falou aqui que ela já foi sarcástica, uma bomba relógio, irônica. Agora estou me tratando da ansiedade e depressão, estou mais calma. Verdade, Leninha, a gente vai trabalhando essas emoções, né? Sempre é importante a gente dizer que nunca devemos deixar de buscar ajuda profissional, né, Luísio? Quando as coisas estiverem no Sempre. nosso limite, né? Porque os médicos estão aí para isso, a medicina está aí para isso. São todos trabalhadores do Cristo, mesmo que não saibam, né? Não percebam a grandiosidade da sua missão, que é cuidar de nós humanos. Então, não deixemos de ir. Exatamente. A Leninha está falando, mas me ignorar quando eu estou falando não tem remédio que dê jeito. É muito difícil, Leninha, minha amiga. Agora a Ana colocou aqui, ouvi hoje de uma neurocientista que espere 9 minutos para responder. Viu? Esperemos 9 minutos. Se você tiver O condições, outro te pega pelo pescoço. Responde, criatura. use a água da paciência. Mas sabe uma coisa que eu gosto muito também de fazer? Caminhar, né? Quando a gente está nessas situações assim, é tão bom a gente sair para dar uma caminhada, né? Vai observando as árvores, tem passarinho para todo canto. Eu tenho certeza que eu volto diferente do que eu saí. Me faz bem. Dani, eu, nesse sentido aí, é pegar a bicicleta e ir para a orla na praia, pedalar no calçadão. Eu vou pedalando no calçadão, sentindo aquela brisa, assim, batendo no meu rosto, sabe? Olhando o mar, olhando as pessoas, olhando aquele movimento, né, da atividade física, o vôlei na praia, as pessoas conversando. Nossa, ó, é certo. É certo. Estou irritadiça, estou chateada, estou mal. Pego minha bicicleta e vou. Em 15 minutos estou na praia, ando no calçadão ali, pedalando, volto outra. Mas é isso mesmo. Bem isso. São esses remédios, né? Eu gosto também bastante de caminhar na areia, que parece que vai tirando aquela energia ruim que está no teu corpo, assim, eu volto outra pessoa. Verdade. André Luiz tem uma mensagem chamada Não Estrague Seu Dia. E ele fala assim no começo: não estrague seu dia. A sua irritação não solucionará problema algum. Então vejam, a nossa irritação não vai solucionar, muito pelo contrário, vai agravar. E a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente começar a ficar irritado com muita frequência, impaciente com muita frequência, precisamos nos tratar. Porque às vezes não é só uma questão momentânea que te, né, tirou você do sério. Às vezes aquela questão é um problema de falta de algum medicamento, de algum tratamento médico, um atendimento fraterno sempre bom também, nunca dispensável, né? O tratamento médico, o passe, o tratamento espiritual, tudo se completa. O chá, os florais, os óleos aromáticos, tudo isso auxilia. A respiração ela é fundamental. E a gente não respira, a gente respira muito curto. Nós não fazemos a respiração. E a Ana está dizendo a prece é o antídoto poderosíssimo para isso. É verdade. No yoga que eles falam que você respira, acho que 3 minutos, segura
3 segundos, segura 3, expira 3, expira em 6 e segura 3, né? Uma coisa assim. 4, 2, 6. Aí. Eu, pelo menos, aprendi assim. É. Você puxa pelo nariz 4 segundos, prende 2 segundos e libera pela boca 6 segundos. Então, o liberar é mais lento, bem, né? Puxa bem 4, devagar. segura 2, libera 6. Excelente, excelente. É bastante também. É Eu também, Agora eu estava pensando. Desculpa, pode eu falar. também uso bastante os óleos. Estou usando agora os óleos essenciais, estou gostando bastante. O chá também ajuda bastante. Mas o que eu acho que o mais importante é quando a gente começa a se conhecer. Que daí a gente começa a observar o que realmente, aquele gatilho que te tira a paciência, o porquê que eu tô assim, o que aconteceu que está me fazendo assim, e tentar analisar para modificar, se não depender de você, ou a situação sair de perto, não responde, pega um copo com água, vai tomar uma água, vai, não sei, você gosta de música, vai escutar uma música mais tranquila, mais calma. A prece também ajuda bastante nesses momentos para tentar equilibrar de novo, né? Para acalmar. Respira fundo. Fala que tá com dor de garganta, não consegue falar. Tô afônico. Ó, a nossa amiga Lise colocou aqui os desafios no trânsito. A gente tem lá, a Luísa, pode falar, a Luísa. Não, a Clara. A Clara, fala. É a Clara. Não, o trânsito me tira bastante a paciência. Por mais que vai devagar, mas sempre tem aquela pessoa que corta, que vira assim da seta. Tem uns que parece que estão passeando e começam a fazer fila atrás. Dá para enumerar várias coisas. Eu sou desses que passeia, Clara. Não pode ficar na frente da Clara, não pode. Desvio, sai, vou embora. O trânsito, a gente precisa tomar muito cuidado, realmente, porque as pessoas hoje, infelizmente, hoje em dia, não só dirigem falando no celular, mas também digitando no celular. Eu já vi um absurdo, uma pessoa de moto digitando no celular. Falei, nossa, pelo amor de Deus. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque qualquer situação para a pessoa perder a estribeira é 2 palitos. Então, cuidado muito grande no trânsito. Tentar usar da gentileza, porque se a gente tiver a possibilidade, cede a vez para a pessoa. Se a pessoa está indo muito lenta na sua frente, você não sabe, a gente faz um julgamento. Ah, essa pessoa está andando devagar, está falando no celular, a gente já faz o julgamento. Às vezes a pessoa está indo devagar porque está levando um doente, ou está com pressa atrás de você, porque realmente está precisando levar alguém para o hospital, alguma coisa, a gente não sabe. Só que a gente já se julga, né, o Senhor que conhece tudo o que está acontecendo. Então, o que a gente tem que trocar, né, Claro? A gente tem que trocar essa irritação, essa impaciência pela gentileza. Começa a fazer um ato de gentileza no trânsito. Cede a vez, né, cumprimente às vezes, né, cuidado com os gestos, né, porque às vezes a pessoa pode interpretar errado, mas para não dar, né, tem pessoas que fazem aqueles gestos tão absurdos, né, a pessoa está com pressa, o outro fala assim, passa por cima, aí arruma para a cabeça, né, a gente sempre fala. Cuidado sempre nessa questão, né? Temos comentários. Pode falar, claro. Geralmente, quando a pessoa está muito apressada, eu deixo passar. Justamente que pode ter algum problema, alguma coisa, a gente não sabe o que está acontecendo. Mas eu vejo bastante na estrada, quando eu estou vindo para a praia, que às vezes tu ultrapassando o caminhão, tem alguém atrás dando luz alta. Gente, não precisa disso, né? Espera ultrapassar. Essas coisas também me irritam bastante. Mas olha, temos comentários aqui, eu vou ler. A Camila disse que ela tem uma técnica, né? Que tem uma técnica que se chama acalme-se. Que cada letra você faz uma coisa específica. E ela usa com os pacientes dela. Ela falou que a gente consegue encontrar facilmente pelo YouTube. Chama acalme-se. O Gleison colocou aqui. Sempre que começar um novo dia, diga para si mesmo. Hoje encontrarei pessoas amadas e
desalmadas, e intolerantes, e impacientes, mais jovens, mais jovens. No final, vencerei todas elas com minha paciência. Marcos Aurélio. A Sandra também está concordando, diz que o trânsito para ela é o maior desafio. A Leninha colocou, eu parei de dirigir, porque sou igual a Dani. A buzina deixava minha filha nervosa. Tinha uma placa dizendo que carregava uma autista. Leninha, é muito difícil as pessoas não perceberem, né, o momento do outro. E Sim. eu dirijo mesmo devagar, mas eu sempre procuro, assim, dar o espaço para o outro. Se você quer me passar, fique à vontade, né? Eu tô indo, eu sei, eu já saio antes, porque eu não gosto de correr mesmo. Então, eu acho que quanto, né, eu ando no limite que tem que ser, porque aqui os limites são bem específicos, né, e a polícia aqui parece que brota do espaço, né, eles são, assim, do outro mundo. Então, eu faço tudo de acordo com o que aqui se pede, né, então, e eu acho que é por segurança também, né, tem muitas pessoas que andam de forma enlouquecida, que causam acidentes, prejudicam outras pessoas, né? E então, é muito triste ver essa questão da Leninha por essa falta de empatia do outro, né? Porque, nossa, não custa nada, né? Joga para outra pista, corte, vá, siga seu caminho em paz, né? Antes eu também ficava nervosa, mas aí toda vez que alguém me passava tal, eu falava, Jesus te acompanhe. Eu ficava, né, eu fui falando, Jesus te acompanhe, até que eu não fico mais. Deixa a pessoa segue o caminho dela e eu vou ali, né? Eu vou tranquilo, ligo minha musiquinha e vou embora. E eu trouxe aqui. É o exercício da paciência, tá vendo, Dani? Exercício da paciência. Né? Você começou, né, a falar dessa forma e aos poucos já não te afeta tanto mais. Falou, né? Abençoado, né? No começo era assim, abençoado, Jesus te acompanhe. Mas depois fiquei só que Jesus te acompanhe, porque é assim, a pessoa está com pressa, eu não sei o que ela tem para fazer, né? Eu vou continuar ali no meu caminho, vou devagar, vou tranquila, chego lá onde eu, né? E é assim. Então, essa do trânsito já não me irrita mais, não. Não me irrita mais. Só para falar, eu não fico correndo na cidade. Eu ando dentro da velocidade permitida. Não. O que me incomoda é o pessoal que anda muito devagar atrapalhando o trânsito. Aqui, se você andar muito devagar atrapalhando o trânsito, você é multado. Aqui também seria, mas ninguém multa. Aqui normalmente quando as pessoas estão andando muito devagar, ou o sinal abriu e a pessoa não se movimentou, ela com certeza estava no celular. Ela não presta atenção. Isso que eu falo, a gente precisa tomar muito cuidado, mesmo quando você fala no celular no Viva Voz, porque você perde uma boa parte da sua atenção do trânsito. Então, naquela hora, se for o caso, deixa um pouco, daqui a pouco te ligo, dá um tempo. Não, mas a gente quer ganhar tempo, quer aproveitar, só que você está falando com a pessoa e você está dirigindo, só que você está prestando atenção na conversa. Sim. E aí, consequentemente, reduz a tua, né, a tua velocidade, o teu cuidado, tudo mais. Eu queria fazer uma colocação, pode fazer. Voltando ao texto, que é uma questão muito particular, né, que eu acho essa questão que ele fala assim, a vida é difícil. Não está dizendo que é fácil. Compõe-se de 1000 nadas, que são pequenas alfinetadas. Imagina, você levar uma espetada no dedo, dói? Dói um pouquinho. Mas se começar a levar um monte de espetada, vai machucar, vai sangrar, vai ferir. Agora, o que ele coloca com muita propriedade nesse texto para nós é que, na verdade, qual que é o exemplo, qual que é a colocação primordial? Jesus, o Cristo. Que é o nosso modelo, que passou por muitas e muitas situações, foi colocado à prova constantemente, e mesmo assim não tinha nada a espiar, e passou por tantas e tantas provas. Então a gente, na verdade, tem que agradecer, que ele fala assim, que as bênçãos são maiores do que as dificuldades. Que nem, por exemplo, eu estou reclamando que a pessoa está indo muito devagar
do meu carro. Bom, mas você tem um carro. Né? Então, a gente agradecer por ter o carro. A gente começar a agradecer pelas situações, em vez de começar a reclamar por essa ou por a outra questão. Verdade. Começar a ver as coisas por outro ângulo, né? E... A nossa convidada está muito quieta, viu, Bom, Dani? é verdade, Dani. Eu ia comentar aqui que vocês sofrem com essa questão de dirigir, né? Com isso aí eu não sofro não, porque eu não dirijo. Só que eu faço o contrário, né? Eu tô ali de carona, aí meu esposo dirigindo, aí quem se irrita é ele, né? E eu que sou a pacificadora nesse caso. Eu fico, calma, não adianta, vai ficar nervoso pra quê? Aí ele sempre fala, Dani, você tá com pressa? Porque ele também dirige com calma, né? Aí, você tá com pressa? Vai, meu filho. Ele fala assim, vai, meu filho, vai, pode ir. Mas eu Eu vou também. atrás. Mas olha, Dani, é tão engraçado. O Everton também, às vezes, ele fica mais nervoso. Ai, que não sei o quê. Eu falo, calma, nós estamos passeando, cara. Né? Vamos devagar, nós não estamos pressa. Vamos devagar. Vamos estragar esse passeio? A gente tá saindo para passear, vamos estragar isso? Não, Não é? vamos não. Mas a Luísa, isso que você colocou foi tão pertinente, porque a gente se esquece da nossa condição de espíritos em provas e expiações. Né? Essas alfinetadas que a gente leva da vida são esses momentos que a gente tem de exercitar, né? Essas virtudes, de tentar edificá-las em nós, de vivenciá-las. E se a gente for olhar mesmo para Jesus, ele passou por todas essas dificuldades e ele não tinha nada para expiar, nada para se melhorar, né? Ele veio aqui como um exemplo para todos nós. E aqui ela fala, né? Sedes pacientes, sede cristãos. Então, ser paciente é ser cristão. Ser paciente é vivenciar os ensinamentos do Cristo, olhando para toda a trajetória dele, né? De amorosidade, de perdão, porque perdoar também, né? Ele diz aqui que a caridade, ser paciente, também envolve o perdão, né? Perdão pela dificuldade do outro, que me gera uma dor, né? Eu entendendo que ele ainda também tem questões a aprender, e é muito bonito a gente pensar, né? Que como além das nossas dificuldades e das dores que nós enfrentamos, as nossas bênçãos são muito maiores, né? Como a Luísa colocou. Nós temos, né, a ajuda da espiritualidade em todos esses momentos. E aí Chico vai dizer para nós que a paciência desarticula os mecanismos do mal. Quando a gente se abre para essas sugestões do bem, abre o nosso coração para o bem, para os ensinamentos de Jesus, a gente quebra essa conexão com esse mal que existe já dentro de nós e também com a inspiração dos espíritos que querem se afinizar conosco nesses pontos e nos impulsionar ao erro. Então, toda vez que a gente tenta viver a paciência, tenta pacificar a nós também, ou qualquer situação que a gente está inserido, como no caso da Dani, no trânsito, num momento de descontrole na família, né? Qualquer um de nós podemos viver isso, nós estamos nos afinizando ao bem e cortando esses elos com o mal. A Liz escreveu aqui uma frase: ser paciente seria acolher o outro? O que vocês acham disso? Sim, com certeza. Sim. Sobretudo de acordo com a dificuldade do outro, né? Você ter empatia pela situação. Eu comentei até outro dia que o Dr. Alberto Almeida fez um comentário daquela passagem de Jesus e Pedro, quando ele pergunta quantas vezes devo perdoar meu irmão? 7 vezes, até 70 vezes 7. Então, o Dr. Alberto Almeida, ele fala que nós deveríamos ter a paciência com as pessoas quando a pessoa te pergunta uma vez a mesma coisa, principalmente os idosos, que são repetitivos. E a gente já na terceira vez que a pessoa pergunta, já respondi. Você já perde a paciência. Então,
Aí também é a ter empatia, é acolher o outro naquele momento, responder 10, 15, 20 vezes com calma, com tranquilidade. Porque aquele idoso que está te perguntando daquele jeito, na cabeça dele, ele acabou de esquecer que ele já te perguntou aquilo, pergunta de novo. E nós, quantas vezes, um pouco mais novos, não perguntamos 2, 3 vezes a mesma coisa? Quem nunca fez isso? Então, a gente tem que se colocar no lugar do outro para que a gente, amanhã depois, alguém tenha paciência para conosco também. É verdade. Eu acho que a gente poderia colocar aqui também a paciência, o acolhimento conosco, né, Luiz? Porque nós também precisamos ser pacientes conosco. Porque às vezes nós exigimos tantos posicionamentos que nós ainda não podemos cumprir, né? Então, isso nos gera frustração, nos gera culpa. Então, paciência conosco, acolhimento conosco, compreensão conosco, o André complementou aqui, né? Porque nós todos estamos nessa busca, né? Assim como o outro erra, porque ainda é imperfeito, nós também somos, nós não somos perfeitos. Então, essa exigência de perfeição que a gente tem pelo outro, muitas vezes a gente tem conosco também, né? A gente se cobra posicionamentos, a gente se cobra a vivência de ensinamentos que às vezes a gente ainda não tem condições pelo nosso estado, né, nosso estágio evolutivo. Mas só de nós estarmos aqui buscando aprender, né, vamos ter paciência. Primeiro a gente aprende, para depois vivenciar. Uma coisa de cada vez. Ninguém está aqui, pelo menos eu falo por mim, na condição, brincando agora, né, de PhD em paciência. Se a gente está trabalhando esse tema, é porque ainda temos muito chão pela frente. E não é porque a gente faz live, né? A gente que faz live, aí vocês sabem muito bem, a live dá para a gente um equilíbrio para a gente conseguir tocar em frente a nossa vida. Mas não significa que você está falando aquilo, você já conseguiu vencer, domar as suas más inclinações. A gente traz ainda muitas delas. Então, se amanhã depois alguém nos encontrar, né, irritadiço, não vão falar, nossa, mas o Aloysio falando isso, a Dani falando isso, né? A Clara, a Dani fala as duas aí, tá? Não, gente, a gente é humano. Nós não somos santos, não somos exemplo a ser seguido. A gente só pede para que seja exemplo a ser seguido, seja Jesus. É verdade. Esse é o exemplo. A gente é mero ator de N categoria, lá para, né? Faz parte do povão. Mas é aquilo. Eu acho que é legal ressaltar. Pode falar, Dani. Eu acho que é legal ressaltar justamente isso, né? Todos somos imperfeitos, cada um tem, né? O meu calcanhar de Aquiles pode ir no seu da Dani, que pode ir no seu da Clara, cada um tem lá o seu ponto mais fraco, mas os estudos, né? A busca do Evangelho, essa continuidade, né? Essa constância nos fortalece mesmo, né? Porque vai ter momento, claro, no mundo de provas e expiações que nós vamos cair, né? A gente vai sucumbir, sim, mas como a Dani ressaltou, né? A gente vai ficar lá, erramos, nossa, mas como assim? Eu já aprendi que eu não posso errar nisso, né? Como é que eu estou errando? Vamos errar, vamos cair. O importante é a gente não ficar paralisado na culpa e aí a gente não consegue mais nada, né? A gente precisa se desculpar, se perdoar, né? Ter essa paciência conosco, como a Dani falou, levantar, não, eu errei, ok, né? Sou passível disso, mas da mesma forma que eu caí, eu levanto e prossigo, né? Com fé, com esperança, com estudo, discernimento, vigilância e tudo isso que a gente aprende, porque a culpa paralisa. A gente precisa se perdoar e seguir em frente, da melhor forma que a gente puder. Ô, Dani, você falou constância. Me veio a frase de Emmanuel aqui, disciplina, disciplina e disciplina, né? Porque a gente só vai conseguir, né, esse melhoramento, essa edificação de virtude, essa pacificação com disciplina. A gente já sabe que precisa ser feito. É claro que nós vamos ter os nossos momentos
né, de tropeço, de dificuldade, de vivenciar tudo aquilo que a gente já conhece. Mas a gente tem que se esforçar, né? É o esforço, é a disciplina. Poxa, hoje não deu, vamos voltar amanhã, né? Vamos tentar de novo, e de novo, e de novo, de novo, uma hora vai dar certo, né? Igual a E é isso gente fala lá, a gente está aqui fazendo essa live, mas é porque a gente precisa escutar muitas vezes, a gente precisa estudar muitas vezes, né? E a gente que está aqui falando é o primeiro a escutar, né? Então, a gente precisa dessa repetição, né? E a gente se disciplinar ao estudo, a busca pela prece, né? A gente precisa dessa disciplina. e Eu estava lembrando do Sermão do Monte, né? Há duas passagens, né? Bem-aventurados os pacíficos. E depois, no final, bem-aventurados os pacificadores. Então, a meta que Jesus nos propõe é que a gente primeiramente se pacifique, para que depois, no futuro, a gente consiga pacificar o outro. Então, nós estamos ainda bem longe de sermos pacíficos, infelizmente, mas estamos caminhando. Pode falar, Clara. A gente só consegue cumprir a tarefa. Como é que né? está pelo horário? Que eu estou sem relógio aqui. Já passou uma hora. Já deu uma hora. Ô, Clara, deixa eu dar uma dica para você. Não sei se vocês... Quem está fazendo a live no momento, se você bater no relógio no ao vivo, vai mostrar o tempo. Quem abre a live. Agora deu, agora eu vi. Então, meus amigos, o papo está ótimo. Eu sei que... Não sei se vocês têm algum compromisso, assim. Então, eu gostaria de pedir para a nossa convidada fazer a nossa... Eu só, antes de passar a palavra para ela, Clara, lembrar que o pessoal conhece bastante a Cláudia e o Everton, lá de Santo Antônio da Imperatriz, né? É isso? Isso. Santa Amaro da Imperatriz. O Everton teve internado, estava com problema de pneumonia, a Mari me falou, e a Cláudia está com dengue. Então, vibrar por eles também, tá? Daí vamos fazer Agora, desculpa, voltando a palavra para você. Para a gente poder encerrar essa live tão gostosa. A gente podia ficar a noite inteira conversando aqui. Mas passou rápido. Passou muito rápido. Então, Dani, vou começar com você. Qual das duas? Dani Lima. Eu Lima. A convidada vai encerrar. Tá joia. Então, meus amigos, né, vamos continuar nessa busca pela paciência, né? Como a Luísa disse, vamos edificar em nós, construí-la em nós, antes de exigir, né, do outro, né? Tudo começa em nós. E que nós não nos esqueçamos nunca que nesse trajeto, que nessa jornada, nós temos o auxílio da espiritualidade, nós temos os nossos refúgios, né? Nós temos onde nos abastecer, né? Então, vamos ter a constância naquilo que nós queremos, né? Exercitar, e assim nós vamos construindo, né, esse lugar seguro dentro de nós, porque o mundo nos oferece muitas vezes o desequilíbrio, né, muitas vezes as dificuldades, mas se nós tivermos esse lugar seguro dentro de nós, nós passaremos por todos esses momentos de forma muito mais leve e equilibrada. Era isso que eu gostaria de dizer. Luísio, passo a palavra para você. Eu gostaria de agradecer uma vez mais a presença de todos os amigos que estiveram conosco, que já passaram. Não deu para a gente cumprimentar, obviamente, né? A gente fica muito envolvido no momento, e foi muito gratificante a presença de tanta gente que já passou por aqui, e que gratidão ver esse projeto dando sequência, com alegria, com dinamismo, né? Vocês brilhantaram, né? A gente só foi coadjuvante aqui. A Clara na administração da live, a Dani Lima, que olha, já também é PhD em live, e é a nossa querida, né? A Dani Pedraza, com a sua poesia maravilhosa, que também nos encanta a alma. Gratidão a todos.
E para a gente finalizar, né, para não perder o hábito, eu desejo que nós tenhamos, como sempre, uma noite abençoada, de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Assim seja. Assim seja. Quero agradecer também todos os amigos aqui presentes que vão passar depois. Só para relembrar que a partir de junho as lives de segunda-feira não serão mais feitas pelos nossos amigos do Somos Espíritas. O Carlos e a Natália, eles vão começar a fazer no sábado, às 22 horas, e o nosso amigo Aloísio irá assumir a segunda-feira às 10 da noite. Então, Dani, vou pedir para você fazer o encerramento da nossa live e para você falar as suas considerações finais. Eu agradeço muito o convite para participar hoje com vocês aqui na página nova, né? Fiquei bastante feliz quando o Aloísio, no início da semana, me convidou. Aceitei prontamente, achei uma oportunidade assim, muito boa de partilhar, né, com vocês, que já são tão queridos para mim. E recebi, né, uma tarefa, digamos assim, que é, né, de trazer uma poesia sobre a paciência. E aí eu vou ler para vocês agora o texto, né, que eu escrevi e encerrar com a prece, tá bom? Então vamos lá, vou à leitura agora. Paciência é respirar, entregar, confiar, esperar. Não paciência de passividade, mas de precisão, de compreender que tudo tem seu devido tempo e lugar. Virtude necessária e bela, que nos eleva. Paciência é potência de perdão e de ação, superando toda reação equivocada. A paciência, venha me habitar, me ajude a encontrar o melhor caminho. Paciência na dor, nossa, quanta. Paciência até mesmo no amor. E como é bom pensar no sabor do fruto da paciência, que possamos plantar, colher e viver bem melhor com paciência. Que lindo, Dani. Parabéns. Muito obrigada. Meus amigos. Muito lindo. Obrigada, gente. Eu que agradeço, viu? Muito Eu que agradeço. Então, vou convidar vocês, né, a levar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, ao nosso amado Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, que tanto nos ampara, nos direciona em todos os momentos, neste momento agora entre amigos, onde podemos conversar com brandura, compreendendo que no mundo de provas e expiações temos nossas dificuldades, as intempéries, as vicissitudes, mas que podemos angariar pouco a pouco as virtudes necessárias, como a paciência, que tão bem citada, e aos poucos, com fé, com esperança, com disciplina, com boa vontade, bom ânimo, elevarmos nos elevarmos, né, espiritualmente, aparando essas arestas das imperfeições, sempre amparados, que nunca nos sintamos sozinhos. Temos nossos amigos, temos a espiritualidade e que possamos seguir sempre confiantes. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde
houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Graças a Jesus. Só antes de encerrar, Gratidão, eu vou pedir gente. permissão para os nossos amigos aqui, que eu vou te desabilitar o comentário para a gente tirar a foto. Se alguém puder fazer um print e mandar para a gente depois, eu vou agradecer. Gleice, o fotógrafo, por favor. Certo? Eu consegui tirar um. Então, tá bom. Vou ativar de novo. Então, obrigada a todos presentes aqui. Foi muito especial essa live. E fiquem atentos que no último sábado do mês sempre tem um Sabadão Espírita, com pessoas diferentes, outra turma, outros convidados, outros assuntos. Então, participem, tá? Boa noite para todos, um ótimo domingo e a gente se vê. Tchau, Beijo. Dani. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau.